Olá! Sabe aquela pergunta que muita gente se faz? Por que o Brasil parece não ir para frente? A fonte que usamos para essa análise sugere que uma boa parte da resposta está nos números. Então, hoje vamos mergulhar no tamanho e, principalmente, no custo da máquina política do país para tentar entender melhor essa história. Pois é, a nossa fonte começa justamente com essa provocação. E para a gente tentar achar uma resposta, vamos seguir os dados começando com uma contagem bem simples. Quantas pessoas, afinal, formam a estrutura política eleita do Brasil? Então, para a gente ter uma ideia real da dimensão disso tudo, o primeiro passo é contar. Vamos construir esse número juntos, começando lá de cima, do cargo mais alto do país e descendo. Bem no topo da pirâmide, a gente começa com dois. O presidente e o vice-presidente é o nosso ponto de partida. Ok, agora vamos somar os 81 senadores que representam os estados lá no Congresso. Nossa conta já deu um pulo. E não para por aí, claro. Agora entram os 513 deputados federais, que são os representantes da população. Se a gente parar para pensar, só no nível federal já passamos de 600 políticos. Descendo um nível, para os estados, a gente adiciona mais 1.059 deputados. A nossa contagem total aqui já passa de 1.600. Mas olha, é agora, no nível municipal, que o número explode de verdade. Entram na conta 58.818 vereadores. É isso mesmo. Esse grupo sozinho é muito, mas muito maior que todos os outros que a gente viu até agora, somados. E aqui a gente vê o quadro completo. Quando incluímos governadores, prefeitos e os vices de cada um, o número total de políticos eleitos no Brasil ultrapassa 71 mil. É um número gigantesco. Mas, acredite, segundo a nossa fonte, isso é só a ponta do iceberg. Pois é, porque para cada um desses mais de 71 mil políticos, existe todo um time de apoio, muitas vezes invisível. É o que a fonte chama de efeito multiplicador. E é aqui que a gente começa a ver o tamanho real, de verdade, dessa máquina. Olha só que exemplo que a fonte traz. É bem claro. Para cada senador eleito, um único senador, existem 54 assessores contratados. Pensa nisso, uma pessoa apoiada por uma equipe de mais de 50. E esse padrão se repete em escalas diferentes, claro, em todos os níveis de governo. Então, qual é o total disso tudo? Somando todos os assessores dos legislativos, a fonte chega neste número que é impressionante. Mais de 637 mil pessoas. De repente, aqueles 71 mil políticos eleitos parecem só uma pequena fração do todo, não é? Ok, já contamos as pessoas. Agora, vamos para a parte que, pesa no bolso. O dinheiro. A fonte detalha o custo dessa estrutura gigantesca de um jeito que realmente chama a atenção. Começando pelo custo a cada minuto. É isso mesmo que está aí. A cada minuto que passa, de acordo com a fonte, essa máquina custa 248 mil reais aos cofres públicos. Se a gente esticar para uma hora, esse valor salta para quase 15 milhões de reais. E em um único dia, o custo total atinge 357 milhões de reais. Esse é o peso financeiro diário de toda essa estrutura para o contribuinte. Esses números diários já são de cair o queixo, mas como eles ficam quando a gente soma um ano inteiro? A fonte juntou tudo para nos dar a conta final. Então vamos lá, essa é a conta final. A fonte estima o custo anual só com pessoal em 130 bilhões de reais. A isso, ainda são adicionados 1 bilhão do fundo partidário que financia os partidos e mais 5 bilhões do fundo eleitoral para bancar as campanhas. O total geral? 136 bilhões de reais por ano. A análise da fonte termina com esta conclusão, que é bem direta, conectando o custo enorme que acabamos de ver com a percepção sobre a qualidade dos serviços públicos. Isso nos leva de volta à pergunta inicial: por que o Brasil não avança? Olhando para esses números, o peso da própria máquina política pode ser uma parte bem significativa da resposta.